O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Tenho certeza que eu e você experimentamos diversos sentimentos e emoções diante desta parábola. A liturgia de hoje coloca diante de mim e diante de você uma mudança na cor. Coloca-nos diante do rosa. São 2 ocasiões no ano em que nos vestimos de rosa: terceiro domingo do Advento e o 4º domingo da Quaresma. E o convite à alegria. De modo particular, este 4º domingo da Quaresma, praticamente estamos do meio já nos dirigindo para a Semana Santa, e com esta expressão na cor, a igreja quer nos convocar a de antemão começarmos a nos alegrar
por aquilo que é o efeito, o produto do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A reconciliação com Deus, com o próximo, com a criação, mas uma reconciliação que também precisa acontecer dentro de cada um de nós. Porque muitos de nós, lamentavelmente, temos que também aprender a fazer as pazes com a gente mesmo. Existem pessoas que diante de um erro cometido, não se perdoam. E aí é um grande problema, porque quando eu e você não somos capazes de dar a nós mesmos o perdão, como experimentaremos o perdão de Deus? Eu e você também precisamos aprender a nos perdoar. Mas o perdão que eu e você também somos chamados a nos dar pessoalmente, não é um perdão em vista de um novo erro, mas é abraçar a segunda chance de Deus na nossa vida. Eu e você também temos que dar a nós mesmos uma segunda chance. Muitos não se dão uma segunda chance. Muitos parece que só vivem numa autocobrança. Eu tenho que ser assim. Se eu não for assim, não serei feliz. E a gente acaba descobrindo que praticamente nenhum de nós é feliz como quer ser feliz. 3 elementos nos ajudam a refletir hoje. O primeiro elemento é a figura de Deus Pai, como a fonte de toda a reconciliação. Não sei se vocês notaram, eu pergunto a vocês, cadê a mãe na parábola? Jesus estrategicamente não colocou a mãe na parábola. E por quê? A mãe, quando é mãe, ela por natureza tem vísceras, entranhas de misericórdia. Mãe, quando é mãe, é aquele tipo que quer apaziguar tudo, quer ajeitar tudo, mesmo sabendo que seus filhos são os mais desajeitados da face da terra. Mas mãe é assim. Então Jesus estrategicamente não coloca a figura da mãe, coloca a figura do pai. Por quê? A figura do pai, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é a figura da pessoa dura dentro de casa. É bem verdade que tem uns pais aí que eu vou te contar, é mais mole do que manteiga. Mas a figura do pai é essa figura resistente. E aqui a gente faz uma descoberta, porque esse pai parece que não existe. Um pai como esse aqui parece que não existe. Que eu saiba, quando é que os filhos têm direito à herança? Quando o pai morre. Ora, este pai dividiu a herança entre eles, ainda em vida. Em outras palavras, este pai, em relação ao filho mais novo que lhe pediu a herança, experimentou a morte no coração do filho mais novo. Porque com o pedido do filho, que só viu o seu direito, da minha parte que me cabe, em outras palavras, pai, você está morto para mim. Desse momento em diante é só a minha vida e o que eu quero, tá bom? E esse pai é o quê? Louco. Louco porque ele divide. Mais louco ainda, deixa o filho embora. E não mandou ninguém atrás. E esse filho que fez, esbanjou tudo. Geralmente é assim. Os pais acumulam para os filhos gastarem. Esbanjou tudo. A vergonha toma conta, porque uma pessoa que de uma hora para outra tem tudo e passa a ter nada, então agora ele tem que sobreviver. E foi sobreviver trabalhando, cuidando de porcos. Para os judeus, não existe nada pior na face da terra do que estar perto de porco. E ele nem sequer conseguia comer as bolotas que se dão para os porcos. É neste momento, quando a barriguinha começou a gritar de fome, ele lembrou que tinha pai. E é assim. A gente muitas vezes tem que experimentar essa necessidade dura, crua na nossa vida, para a gente de repente repensar, voltar atrás, e ele tão interesseiro,
Aí ele lembrou não só que ele tinha pai, mas ele lembrou que tipo de pai ele tinha, porque do momento em que o pai não rejeitou ao que ele pediu, que o pai podia ter virado para ele e dito o quê? Não, você só vai receber a sua herança quando eu morrer. Então ele deixou a casa do pai, mas ele deixou a casa do pai sabedor do pai que tinha. E quando ele decidiu voltar, ele não pensou no irmão, ele pensou nos empregados. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? É muito curioso a gente fazer uma análise da personalidade de cada figura que aparece aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Porém, ele volta com o discurso decoradinho para comover o pai. Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Por quê? Ele matou o pai. E vocês entenderam, né? O que eu estou dizendo, ele matou o pai. Entre aspas. Não é? Trata-me como um empregado, porque de fome eu não vou morrer. Qual não foi a grande surpresa? Antes mesmo que ele chegasse, o pai foi ao encontro dele. E isso só é possível se nós admitirmos que não houve um dia sequer que esse pai não olhasse lá para aquele ponto onde ele viu o filho desaparecer. Ele acompanhou esse filho sumir lá embaixo. E lá onde ele viu o filho sumir, todos os dias ele olhava esperando o filho voltar. E quando o filho voltou, interessante, porque ele viu o filho ir como nobre e reconheceu o filho maltrapilho, fedorento, sujo, que estava voltando, e ele foi. E o texto diz que ele foi ao encontro, lançou-se ao pescoço do rapaz, abraçou e encheu de beijos. Fedorento, maltrapilho, não importa. Por quê? Filho é filho. E aí o garoto, aqui diz rapaz, a gente não sabe, abriu a boca para dizer o que ele tinha decorado. O pai deixou ele ir até um ponto. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno. Aí o pai corta a conversa do filho e começa a dar ordens. A melhor túnica, anel no dedo, sandália nos pés. São os 3 elementos que dão dignidade ao filho. Em outras palavras, esse pai estava dizendo para todos os empregados: atenção, é meu filho que está voltando, e eu estou devolvendo a ele o que ele perdeu. Ele perdeu a dignidade, e eu estou devolvendo a ele dignidade. E vocês têm que reconhecer essa dignidade. Mata o novilho gordo, manda fazer festa, é preciso festejar. Por quê? Porque recuperou o filho. Esse é o pai, em relação a esse filho que foi embora. Aí agora entra em cena o outro filho. Jesus é brilhante, é brilhante. Bom, nenhum de nós tem dúvida, né, que Jesus é brilhante, mas a dinâmica dessa parábola é uma coisa. O outro filho estava no campo, volta, ouve música, ouve dança, pergunta, e qual é a resposta? Teu pai está dando uma festa porque recuperou o teu irmão com vida. E diz o texto que ele não queria entrar. Mais uma vez é o pai que sai. Saiu a primeira vez para ir ao encontro do filho que está voltando, e agora sai de novo porque o filho mais velho não quer entrar. E ele deixa o filho mais velho vomitar tudo que estava dentro dele. Eu nunca te desobedeci, nenhuma das tuas ordens. Você nunca me deu um cabrito. Já era tudo dele, porque o pai dividiu a herança entre eles. Disse lá: filho, o que é meu é teu. Você não tem que me pedir um cabrito para comemorar com os teus amigos. É teu, vai lá, pega e faz. O filho ficou ressentido porque não foi brincar com os amigos, não foi festejar com os amigos. Os amigos eram mais importantes, porque quando ele disse do irmão, ele disse: esse teu filho. Já não reconhecia mais o irmão como irmão. Esse teu filho. Esbanjou tudo
e tu matas para ele um novilho cevado? Houve uma época em que nossas famílias tinham 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Vai administrar. Hoje, alguns no máximo arriscam ter um, para não ter trabalho. Outros já nem sequer querem filhos. Mas essa experiência aqui só foi possível porque esse pai tinha 2 filhos. E quem são esses 2 filhos? Pega o evangelho de novo, por favor. A gente tem que ler o início. Os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei para criticar. Esse homem, Jesus, acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então temos 2 grupos: o grupo dos pecadores e o grupo dos certinhos, dos santinhos, dos legalistas. E Jesus está no meio desses 2, e o que ele quer? Quer reconciliar. Este domingo, para ser um domingo de alegria na minha vida e na sua, tem que ser um domingo de reconciliação. Queira Deus que você não tenha no coração ninguém precisando de reconciliação com você. Mas se você tiver, eu te alerto, nenhum de nós pode deixar esta vida preso a alguém por mágoa, rancor, ressentimento e, pior ainda, ódio. Este tempo não é só o tempo da vida, não. É um tempo de vida que tem que ser bem vivido. E ele só pode ser bem vivido se a gente não abre mão da reconciliação. Sabedores de que muitas vezes a gente busca a reconciliação, reata a relação, sabedores que uma relação só pode ser rompida se ela existe. Se ela não existe, ela não vai ser rompida. Então, queridos, quando a gente reata as relações, quando a gente se reconcilia com alguém, sabe que no fundo e no fim a gente está dizendo: você pode aprontar comigo de novo. Mas existem pessoas que criam em volta uma carcaça, uma blindagem, diz assim: eu dar uma de trouxa? Duvido que vocês não diriam que esse pai é um trouxa. Eu chamei ele de louco, mas esse pai é um trouxa. E é isso que eu e você fazemos com Deus, sabe? A gente sabe que Deus nos perdoa sempre, por isso a gente continua aprontando. Porque se com Deus só tivesse uma segunda chance, a gente não pensaria em errar uma terceira vez. Mas como Jesus ensinou a Pedro, e esse ensinamento vem para nós: até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Pedro deu uma de bonzinho, usou a Bíblia, porque no Salmo diz que o justo peca 7 vezes, então o perdão dado ao justo também é 7 vezes. Vem Jesus e diz: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Isto é, enquanto o perdão não for a máxima expressão do amor na minha vida e na sua, sabe, a gente vai continuar pensando que Deus castiga. E eu digo a vocês que Deus não castiga. Aí você pode dizer assim: mas padre, eu sempre aprendi que Deus castiga. E a gente começa a aprender essa besteira dentro de casa, né? O filho começa a crescer, começa a botar a mãozinha onde não deve. Aí geralmente vem uma mãe, vem um pai e diz assim: não faz isso não, papai do céu castiga. E aí a gente cresce com essa coisa: papai do céu castiga. Eu pergunto, se ele castigou alguém, ele castigou o próprio filho, permitindo que o filho morresse na cruz. Ele castigou o próprio filho como prova de amor a mim e a você. O que eu e você temos feito desse amor de Deus na nossa vida? Eu pergunto, o que adianta você levar para a sepultura, porque queira Deus isso não aconteça, o que adianta você levar para a sepultura mágoa, rancor, ressentimento e ódio? E o pior, tudo isso está corroendo você nessa vida, porque mágoa corrói, rancor corrói, ressentimento corrói, ódio destrói. Vamos levar isso com a gente para a sepultura? Olha como é que o evangelho termina. Você não sabe se o filho mais velho entrou, porque termina na fala do pai, dizendo que estava perdido e foi reencontrado.
Este pai é figura reconciliadora entre esses dois filhos, como Jesus está procurando ser reconciliador entre o grupo dos pecadores e publicanos e o grupo dos fariseus e dos mestres da lei. Paulo diz hoje para mim e para você: em nome de Jesus eu vos exorto, deixai-vos reconciliar com Deus. Só pode acontecer uma verdadeira reconciliação minha e sua com Deus se houver uma verdadeira reconciliação minha e sua com aqueles que eu e você talvez já matamos até no nosso coração. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, um primo, uma prima, um amigo, uma amiga, um padre. Você vai levar isso para a sepultura com você? Você tem certeza que você quer levar para a sepultura mágoa, rancor, ressentimento e ódio? Tem certeza disso? Vale a pena? Se você disser para você mesmo que não vale a pena, então hoje o seu coração está cor-de-rosa. Porque onde acontece o perdão, o primeiro efeito do perdão como demonstração de amor é um coração cheio de alegria. Mas não se iludam, quando eu e você, de fato, damos a quem nos ofendeu o perdão, estamos dando novamente a essa pessoa a liberdade para nos ofender de novo. Se não fosse assim, a gente não continuava confessando sempre os mesmos pecados. Já pararam para pensar? Que a gente, quando vai confessar, confessa sempre as mesmas coisas? Por quê? Porque a gente continua aprontando com Deus da mesma forma. Como é que eu e você vamos querer viver essa Páscoa? Termino com uma coisa que eu já disse há algum tempo atrás e repito aqui agora. Só os fortes perdoam. Só os fortes perdoam. Porque os fracos se vingam. De que lado você está? Do lado dos fortes ou do lado dos fracos? E esta força não é nossa, humana, é uma força de Deus em nós. Repito, os fortes, com Cristo, por Cristo e em Cristo, perdoam, mas os fracos se vingam. Se você vai aceitar isso, eu não sei, é problema seu, não é problema meu. Porque eu também estou debaixo da mesma sentença que eu acabei de colocar para vocês. Eu não estou isento desta sentença que eu estou colocando para vocês. Eu também faço parte dessa dinâmica. E eu confesso a vocês que eu preferia nunca ter ouvido essa frase que eu acabei de dizer para vocês. Desculpa, mas eu também já disse para vocês. Só os fortes perdoam, os fracos se vingam. E se porventura algum dia você se vingar de alguém, você vai se vingar sabendo que naquele momento forte você não é. Você é um fraco e miserável. Desculpa, mas eu não quero só o meu bem, eu quero o seu também. Que a gente experimente hoje o poder do perdão como máxima expressão do amor de Deus em nós.